Você canta o salmo na missa, mas tem medo de cantar? Toda vez você se sente nervosa, dá aquele aperto no peito, parece que a sua voz vai sumir, você esquece a melodia? Pois saiba que você não está sozinha. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive acontece comigo, já aconteceu muito. Hoje eu consigo lidar melhor com esse nervosismo. Mas fique tranquila que isso tem solução, tá? E nesse vídeo então eu vou trazer algumas dicas para que você consiga lidar melhor com esse medo, esse nervosismo e cantar o salmo com muito mais confiança. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu me chamo Jennifer Queiroz, sou cantora e professora de canto, a sua professora de canto aqui do YouTube. E esse assunto, né, sobre medo, insegurança, nervosismo para cantar, rodeia muito, né, o nosso serviço na liturgia. Quem aí nunca sentiu medo ou sentiu aquele frio na barriga na hora de cantar, até mesmo de cantar os outros cantos na Santa Missa, né? Eu, por exemplo, sempre fico bem apreensiva com o canto de entrada, né, para saber se vai dar tudo certo, se o som tá funcionando direitinho, se eu não vou esquecer, né, como que iniciava aquele canto. E aí vem o salmo. O salmo dá, né, aquele gelo na barriga, a hora que a gente fica extremamente exposto para a assembleia, e aí a gente fica muito inseguro, é natural, principalmente se a gente está começando, se a gente não tem muita experiência. E o ponto aqui que eu quero trazer para vocês é o quê? A maioria das pessoas, quando começa a cantar, começa a servir na liturgia, na música litúrgica, muitas vezes começa por necessidade. A gente não tem uma formação prévia, a gente não tem aula de técnica vocal, aula de canto litúrgico, né? Então, simplesmente aquele serviço está ali precisando ser feito, então vão chegando pessoas, vamos chamando as pessoas para fazer aquele trabalho. Então a gente começa a fazer esse trabalho na igreja sem ter uma preparação. E isso muitas vezes gera um peso enorme para quem está desempenhando essa função. Até porque eu sei que a maioria de vocês desempenha mais de uma função na igreja. Então serve na música, serve na liturgia, muitos são ministros, ajuda a limpar a igreja, ajuda a organizar a festa. Então nós sabemos que tem muitos trabalhos para serem realizados na igreja e acaba sobrecarregando muitas vezes poucas pessoas. Então, muitas vezes, quando a gente assume um trabalho, um serviço, sem ter ali uma certa preparação, isso vai gerar o medo de errar, de desafinar, de você fazer alguma coisa errada, e tudo isso na frente da assembleia. Isso gera muita insegurança. Essa é uma das principais causas do medo que a gente tem de se expor na hora de cantar o salmo. E por que a gente sente medo, ansiedade? A ansiedade é um medo futuro, né, do que pode acontecer, que é o que a gente mais sente, né? Mas a gente sente o medo no geral. O medo ele vai ser uma resposta bem primitiva ali do nosso cérebro, né? É como se fosse um instinto de proteção. O medo, ele serve para proteger, né, a gente, para proteger a nossa vida, né? Então, um exemplo aqui bem assim simples para vocês. Vocês estão andando, né? Vamos imaginar que a gente está numa floresta e de repente a gente se depara ali com uma onça ou um outro animal perigoso. O que vai acontecer? A gente vai sentir medo, vai, ó, fugir, né? O nosso corpo ali, ele ativa a adrenalina, ativa várias áreas do nosso cérebro, e aí a gente consegue, né, tem mais energia para correr, se proteger, para poder fugir desse perigo e salvar a nossa vida, né? Mas o salmo não é uma questão de vida ou morte, né? Então, não tem por que a gente ter esse instinto de proteção no salmo. O instinto de proteção que a gente sente, né, em relação a esse medo, é a proteção no caso de nós mesmos, assim, do nosso, vamos dizer, do nosso sentimento, porque nós queremos nos proteger o quê? Do julgamento, o medo que a gente tem de não ser boa o suficiente na hora de cantar. Então acaba que esse medo vai gerando essa ansiedade do que pode acontecer, né? Então, eu vou cantar o salmo, mas o que vão pensar de mim? O que a outra pessoa que também canta, que está sentado lá no banco, vai pensar? Vai estar me julgando, né? Vai estar ali muitas vezes falando, mas ela não está fazendo direito a esse trabalho. Então a gente vai criando, né, essas imaginações, essas coisas na nossa cabeça, e isso vai atrapalhando cada vez mais na hora de cantar e vai gerando cada vez mais ansiedade, mais medo na hora de cantar. Mas a boa notícia é que
Calma que tem solução. Para tudo tem uma solução. Então, eu vou usar aqui a minha experiência como exemplo, né? Então, quando eu comecei a cantar o salmo, eu era bem novinha, eu tinha ali por volta de 14, 15 anos, não tinha preparo nenhum, nem litúrgico, muito menos de técnica vocal. Eu simplesmente ali gostava muito de cantar. A minha voz sempre teve um timbre ali agradável, eu era mais ou menos ali afinada, então tava ok para cantar. Mas quando eu pensava que eu ia estar ali na frente da comunidade inteira, com o microfone na mão e ter que cantar sozinha, meu Deus do céu, parecia que o ar faltava. Então as primeiras vezes que eu ia cantar, eu ficava muito ofegante. Parecia que, nossa, o mundo, assim, o chão ia se abrir debaixo dos meus pés, né? Inclusive, um detalhe, eu cantava no mezanino, né? Então eu tinha que descer, atravessar toda a igreja para chegar lá na frente, cantar o salmo, depois voltar e tipo assim, né? Parecia que todo mundo tava olhando para mim, sendo que era tudo coisa da minha cabeça, obviamente. Mas foi muito, né, a minha persistência, a minha insistência de realmente ter essa vontade. Não, eu consigo me controlar, né? Então, mas nossa, teve várias vezes que eu até deixei de ir na missa que eu tava escalada para cantar o salmo, porque eu tava muito nervosa, porque eu não queria cantar. Para vocês terem uma ideia do nível de nervosismo, de faltar à missa, porque eu tava com vergonha de cantar. Eu, assim, sabe quando você trava? Como se fosse uma crise de ansiedade mesmo. Conta aqui pra mim nos comentários se você já passou por algo semelhante, como que é a sua experiência aí de cantar o salmo. Se você ainda não canta, conta aqui pra mim qual que é o seu maior medo, assim, qual que é a sua maior insegurança, assim, né, de não cantar o salmo. E como que eu fiz pra conseguir, né, pra chegar hoje e ter mais tranquilidade pra cantar, ter mais confiança, né, pra cantar o salmo, não ficar tão nervosa. Primeira coisa é você descobrir a origem do seu medo, a origem do seu nervosismo. Quando a gente para refletir, né, primeiramente a gente enxerga ali aquele pânico, né, aquela ansiedade, aquele medo, eu não vou dar aquele gelo na barriga, eu vou chegar lá, eu vou travar, eu não vou conseguir cantar. Mas quando a gente para analisar, para refletir, a gente consegue ir analisando realmente qual que é a raiz daquele medo, né? Que a gente consegue dar nome aos bois, vamos usar essa expressão, né? Então, quando a gente consegue identificar isso, o meu principal medo, eu tenho medo de cantar o salmo, mas é porque eu tenho medo de desafinar. Ou, eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. Isso era muito o medo que eu tinha. Eu tinha medo, dois principais medos. Medo de esquecer a melodia, porque muitas vezes aconteceu isso comigo, e isso só foi reforçando esse medo. E medo das pessoas, assim, do que as pessoas estavam pensando sobre mim, né? Então, quando eu entendi esse medo, qual que era a raiz do meu medo, eu pude ir trabalhando por isso, né? E melhorando. Por exemplo, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí eu comecei a racionalizar, né, que as pessoas não estão indo lá na missa para me assistir, para me ver cantar, né? As pessoas estão indo lá para escutar a palavra de Deus, né? Então as pessoas não estão lá para me avaliar, não é um concurso, né, de canto onde as pessoas vão estar te avaliando. Apesar de, sim, existem pessoas maldosas, existem pessoas que fazem comentários, né? Outro ponto também, né, que eu já escutei de muitos alunos e também de relatos aqui de inscritos do canal, é esse medo por traumas antigos, por já ter cantado algumas vezes e ter passado por situações onde até mesmo o padre acabou proferindo palavras assim maldosas, vamos assim dizer, né, palavras não muito legais, e acaba assim criando como se fosse um trauma mesmo. E aí a gente precisa trabalhar e também entender o ponto que esse medo se torna patológico, onde você realmente precisa buscar ajuda de uma psicanálise, de um psiquiatra não, um psicólogo, fazer um tratamento mesmo, porque tem pessoas que realmente sofrem de ansiedade e aí precisa ter uma intervenção de um profissional, né? Só as dicas desse vídeo aqui não vão resolver, tá bom? Então eu sugiro que você, depois que terminar esse vídeo, faça uma reflexão, assim, olhe para dentro de você, peça a presença do Espírito Santo e peça que ele vá mostrando a origem desse medo. E aí realmente você
vai conseguindo lidar, você dá nome para o medo, você consegue lidar melhor com ele, você consegue usar das ferramentas certas para lidar melhor com aquele medo. Por exemplo, se o seu medo é de desafinar, você vai buscar trabalhar a sua afinação para que você não desafine, entende? Então, quanto mais a gente também se sente preparado para cantar, tanto liturgicamente, tanto tecnicamente, isso voltado mesmo para a parte de técnica vocal, a gente vai se sentindo mais confiante, mas é uma coisa gradual. Então, conforme a gente vai estudando, vai se preparando, né? Inclusive, as aulas aqui no YouTube já colheu muitos frutos, né? Graças a Deus, muitos relatos de várias pessoas que conseguiram cantar o salmo pela primeira vez ou que agora cantam o salmo com muito mais confiança. E isso, com certeza, é devido a esse preparo de realmente estudar melhor o salmo, se preparar mais com antecedência para cantar o salmo. E aí chega lá na hora, tem mais confiança, e conforme a gente vai cantando e vai dando tudo certo, a gente vai se sentindo mais confiantes cada vez mais. Então vamos lá fazer como se fosse um checklist, né, pra gente conseguir lidar melhor com esse medo em relação à preparação de cantar, né? Então, escolha uma melodia com calma, se prepare com antecedência, reze primeiramente. Quando você estiver escalado para cantar um salmo, pega aquele salmo, reserva ali uns 15 minutinhos, né? Vai ali num lugar tranquilo, leia o salmo, leia parte por parte, assim, devagar. Depois você vai escrevendo o que aquele salmo ali significa para você, né? O que Deus tem para te falar com aquele salmo, isso trazendo ali para a sua realidade naquele momento. Isso é muito importante para te ajudar também a transmitir a mensagem daquele salmo na hora que você estiver cantando, né? Então, não deixe nunca para preparar um salmo um dia antes, 2 dias antes, né? Então, assim, no mínimo ali de 4 a 3 dias antes você se prepara, melhor uma semana antes, né? Então, você pega o salmo, leia, você vai, escreve, faz a leitura orante desse salmo, aí você estuda bem a melodia, aprende bem a melodia, ensaie com quem for tocar o salmo, se isso for possível, né? Ensaie também no local que você for cantar. Se isso for possível, né, você tá lá na igreja e aí você ensaia o salmo lá no ambão do lugar que você for cantar o salmo na missa. Isso vai trazendo mais familiaridade para você. Então, quando for a hora mesmo ali do pra valer, né, você já vai estar ali mais ambientada com aquilo, você já fez aqueles gestos, você já foi naquele lugar. Então, tudo isso vai trazendo, né, um pouco mais de familiaridade, isso vai diminuindo, né, essa ansiedade, esse medo do que pode acontecer. Outra dica também que eu usava muito no começo para me ajudar era cantar me olhando no espelho. Parece um exercício bobo, mas quando você fica ali cara a cara com você, parece que você enxerga a sua alma. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, né, essa experiência, mas faça isso. Pegue ali o salmo e, de preferência, o que você pode fazer? Tenta ir memorizando estrofe por estrofe do salmo. Então você canta a resposta, que é mais fácil, né, da gente memorizar, e aí você vê ali, né, a letra fica só colinha, lê ali a primeira estrofe e aí você tenta cantar lembrando da sua cabeça. Tanto você vai fazer esse exercício de memorização para você realmente aprender a melodia, e também você, quando fica se encarando, é como se alguém estivesse olhando para você também. Isso ajuda muito a melhorar a nossa confiança e também analisar ali os pontos que a gente precisa melhorar, né, em relação à nossa postura, à colocação da nossa voz. E se for a primeira vez que você está indo cantar o salmo, eu te entendo perfeitamente o seu nervosismo, o nível da sua ansiedade. Mas o que eu vou dizer para você, comece aos poucos, né? Se você tem muito medo, se essa ideia assim já, seu corpo treme inteiro, comece aos poucos. Começa cantando somente a resposta do salmo. Não é errado você cantar só a resposta do salmo. Cante a resposta e recite as estrofes, né? Faça ali uma boa leitura das estrofes, né? Respeitando ali o andamento do salmo. Isso também já vai te preparando para realmente quando você for cantar a salmodia. Se de preferência, cante em missas ou celebrações que tem menos pessoas.
Então, ou que tenham pessoas que são mais familiares para você, pessoas que você já conhece mais, de repente tem aquela capelinha que tem uma missa durante a semana, e aí você consegue, né, fazer essa exposição gradual. Isso também funciona muito com quem tem muito trauma de cantar, com quem realmente tem muito medo, né? Toda vez que tenta ir cantar, trava, canta errado, esquece a melodia. Então, você fazer esse exercício de exposição gradual é a melhor coisa, porque você não vai ali se expor de uma vez só, né? Você vai aos pouquinhos e aí você vai ganhando confiança, você vai mudando ali o seu pensamento, a sua visão, até mesmo sobre o seu serviço. E lembre-se, ninguém vai estar lá te ouvindo para te julgar, para falar mal de você. Os fiéis estão lá na Assembleia porque eles estão sedentos, estão querendo escutar a palavra de Deus. E aí Deus está usando você como instrumento para que essa palavra chegue até eles. Então peça a presença do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo agir em você e saiba que Deus nos capacita além das nossas habilidades. E é claro, dentro ali da sua realidade, da sua possibilidade, busque cada vez mais formação, principalmente formação litúrgica, entender sobre a Santa Missa, entender sobre os salmos e também sobre a sua voz, sobre técnica vocal, como cuidar da sua voz. Isso é importantíssimo, porque a voz é o seu instrumento. E é importante que a gente nunca fique estagnado, que a gente sempre busque por conhecimento, dentro ali do seu tempo, da sua realidade, mas nunca deixe de aprender e desenvolver novas habilidades. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que comece mesmo que seja difícil. É difícil mesmo, para todo mundo é difícil, continua sendo difícil, porque o nervosismo sempre vai estar lá. A diferença é que a gente aprende a lidar com ele. Tudo que é novo assusta. Então, se prepare, conte com a minha ajuda aqui no canal. Inclusive, se você tiver sugestões de outros temas aqui, você pode deixar aqui no comentário, que vai ser muito legal trazer outros vídeos assim, mais formativos também, além de só a aula dos salmos. Não deixe de buscar uma formação sempre, né, uma formação continuada, sempre buscar aprender cada vez mais e ofertar, assim, o seu melhor para Deus. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like aqui, compartilha com aquele seu amigo, sua amiga que você sabe que sofre com isso, ou compartilha lá no grupo da igreja. Isso me ajuda muito no alcance desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui o seu comentário, nem que seja um coraçãozinho, só para eu saber que você passou por aqui. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.